O tema da nossa comunicação agora é exatamente dando honra a quem tem honra, resgatando a primazia do texto no estudo de literatura. Por que nós estamos trazendo essa temática? Porque nós temos percebido, e isso, quando dizemos que temos percebido, não é uma questão pontual ou local do IFCE Campus Baturité, não, nem tampouco do IFCE, mas é uma realidade que se percebe de maneira macro. Nós percebemos isso em diversas instituições de ensino superior, como também percebemos em diversos estados do Brasil. Tá? É uma realidade muito recorrente em nosso país. Que realidade é essa? Que realidade é essa? Bem, essa realidade é a seguinte. Tá? Nós vemos muito comumente na sala de aula os alunos dizendo, né, eu nunca li o quê? Muitas obras de literatura, seja brasileira ou de língua portuguesa de modo geral, ou até mesmo literaturas universais de outros países, traduzidas para o português, ou até mesmo na língua original delas. Normalmente, quando se pergunta se alguém leu, a resposta, na grande maioria das vezes, é nunca li. Nunca li. Né? Muitas obras consagradas não foram lidas ainda por diversos alunos. Essa é uma realidade muito recorrente no ambiente de sala de aula. E isso, muito provavelmente, se deve ao predomínio da historiografia literária. Nós vemos que hoje, em sala de aula, nas disciplinas de literatura, e não apenas nas disciplinas de literatura, mas nos cursos de letras, de modo geral, o que ocorre é um predomínio da metodologia conhecida como historiografia literária ou periodização literária. As duas estão interligadas, estão muito relacionadas, e o que nós vemos é justamente esse predomínio da historiografia. O que é isso, professor? Historiografia, o que é isso, essa periodização? É uma abordagem, uma forma de analisar, uma forma de abordar o texto literário. Tá? Aliás, e abordar a literatura, o texto literário não necessariamente. Ok? E nessa abordagem historiográfica, com base na periodização, o que normalmente se vê é justamente questões como essa, tá, que eu coloco aí agora na projeção. O que é visto em muitas disciplinas de literatura e em cursos de letras? Normalmente o que nós vemos são apresentações de características de períodos, lembrando que período é uma palavra própria do ambiente, de uma abordagem histórica. Tá? Período é um intervalo de tempo com início e fim definidos, certo? E são apresentadas em salas de aulas características de determinados períodos. Tá? São os chamados estilos de uma época, né, que também acaba sendo chamado de escolas literárias. Então, o que se apresenta muitas vezes em sala de aula são essas características. Também se apresentam os marcos cronológicos, né? O momento inicial de um determinado movimento, de um determinado período, tanto o início quanto o fim deles. Né? Também, normalmente, é comum nós vermos listas de autores, né? E de obras. Também nós vemos comentários críticos, né, o que disse o fulano de tal, o que o Beltrano falou acerca de determinada obra. Então, muitas vezes, o que
apresenta-se em sala de aula são essas questões. Muitas vezes essas são as principais, quando não são os únicos objetos de análise de muitas disciplinas e cursos de literatura no Ceará e no Brasil afora. Tá? Isso é ruim? É não. Isso por si é ruim? Não é. Inclusive, isso é até um desdobramento da enorme influência exercida por alguns dos grandes teóricos do ensino de literatura no Brasil. Tá? Por exemplo, a influência de autores como José Veríssimo. Tá? José Veríssimo escreveu uma obra clássica de história da literatura brasileira. Também tem Afrânio Coutinho, um dos grandes nomes do estudo de literatura no Brasil. Antônio Cândido, Massô Moisés, Alfredo Bose. Esses são grandes nomes do estudo literário no Brasil. Quem fez graduação em letras e nunca precisou usar como livro didático das disciplinas de literatura autores como Massô Moisés, como Alfredo Bose, Antônio Cândido, José Veríssimo, né? Afrânio Coutinho. Quem nunca usou na graduação, nas disciplinas de literatura, as obras desses grandes nomes aí do estudo literário brasileiro? Tá? Esses nomes, eles exerceram uma grande influência. E a linha de abordagem deles é justamente a da historiografia. Eles apresentam os seus estudos de literatura pelo viés da história, da periodização. Eles apresentam um período que vai de uma data X até uma data Y. Depois eles veem o período seguinte, que começa naquela data em que termina o outro e vai até uma data mais à frente. E assim eles vão apresentando a literatura pelo olhar da história. Pelo olhar da história. Certo? E aí, em sala de aula, muitas vezes é o que ocorre predominantemente, quando não exclusivamente no ensino médio, ocorre de forma predominante ou até exclusiva, essa abordagem historiográfica. Aí o professor muitas vezes se limita a chegar em sala de aula e dizer, olha, nós vamos estudar o romantismo. Aí vai e apresenta as características do romantismo. O romantismo, ele é o período em que as obras literárias apresentam uma ênfase muito grande na idealização das personagens. Os personagens são idealizados, nós vemos um sentimentalismo exacerbado, nós vemos um subjetivismo muito forte, nós encontramos aí a retratação de um amor platônico, nós vemos também um nacionalismo, um indianismo. Então, o professor vai apresentar as características daquele período. Aí vai apresentar os autores que estão dentro daquele período, apresenta o título das obras, as datas de publicação daquelas obras, e muitas vezes o estudo da literatura se limita a essas questões históricas. Isso é ruim? Não é, repito. Isso é ruim? Não é. Mas o que acontece muitas vezes é que essa abordagem histórica, ela tem sido a única em muitas disciplinas de literatura e tem sido a única abordagem em diversos cursos de letras. Se nós olharmos a grade curricular de muitos cursos de letras no Brasil, ela está estruturada exatamente por períodos. Na literatura de língua portuguesa, né? Aí tem o trovadorismo, tem o humanismo, o barroco, o classicismo, o arcadismo, o romantismo e por aí vai. E a ideia que se transmite muitas vezes é que começa um quando o outro termina. O seguinte só vai iniciar quando o anterior também chegou ao fim. Essa é a ideia que se transmite, porque é uma abordagem histórica. Tá? Repito, é ruim? Não é ruim. Mas se torna um problema quando essa
passa a ser a única abordagem. E aí nós vemos uma advertência quase que profética feita por um dos teóricos da própria historiografia literária. Tá? Nós temos uma advertência quase profética do Afrânio Coutinho, que eu apresento aqui para nós. O Afrânio Coutinho, tá, já na primeira metade do século passado, a edição que eu tenho é de 1976, ano que eu nasci, tá, mas a primeira edição é bem anterior a isso aí, é da primeira metade do século passado. O Afrânio Coutinho, há mais de 60 anos atrás, aliás, mais de 70 anos atrás, o Afrânio Coutinho já dizia: mas advertidos de que, no que respeita à compreensão, explicação e julgamento da literatura, a história não deve ser primeira, mas subsidiária. É que ela é sempre incompleta, por vezes abusiva e desorientadora do espírito crítico, ao qual compete o julgamento de valor das obras. Ao crítico é prudente desconfiar dos excessos e pretensões exageradas do método histórico. À história compete apenas preparar o caminho para a crítica, jamais dispensá-la, substituí-la ou resumi-la. O essencial, isso aqui é fantástico, tá? O essencial é o estudo da obra em si mesma. E esta deve ser a finalidade suprema do estudo literário, isto é, da crítica. Vejam, essa advertência feita pelo Afrânio Coutinho, ela é praticamente uma profecia do que aconteceria posteriormente, tá? Depois da grande influência que ele, Afrânio Coutinho, e muitos outros que eram de uma abordagem historiográfica, exercem no Brasil afora. O estudo de literatura acaba abandonando a obra em si para lidar apenas com a crítica literária produzida por grandes nomes, como o próprio Afrânio Coutinho, como o Alfredo Bose e muitos outros que eu já citei aqui. Então, o professor em sala de aula hoje, na grande maioria das vezes, e isso é o que prevalece no ensino médio e muitas vezes na própria academia, é o professor ensinar crítica literária e não ensinar algo com base na obra propriamente dita. O que acontece em sala de aula é o professor ensinar as características que o teórico apontou como sendo as características daquele período. Aí vão ensinar o romantismo, o realismo, e seja lá qual for o outro movimento, a partir das características que são apresentadas pelos teóricos. E as obras literárias em si acabam ficando no esquecimento. Tá? E essa conclusão apresentada pelo Afrânio Coutinho, ela não pode ser ignorada. Vou reler o finalzinho aqui. O essencial é o estudo da obra em si mesma. E esta deve ser a finalidade suprema do estudo literário. A obra. E não o que o Alfredo Bose diz sobre a obra, e não o que o Marçom Moisés diz sobre a obra, e não o que o próprio Afrânio Coutinho diz sobre a obra, e não o que o José Veríssimo diz sobre a obra, mas a obra propriamente dita. É aí onde reside o problema. Tá? Eu avanço aqui um pouquinho mais. Aí nós chegamos àquela questão, né? Nunca li. Esse é o resultado, nunca li. E aí eu apresento aqui um título, né? Sim, senhor. E aí eu apresento para nós uma citação do Roland Barthes. Roland Barthes diz o seguinte: a história literária só é possível se ela se faz sociológica, se interessa pelas atividades e pelas instituições, não pelos indivíduos. Em outras palavras, a história literária só é possível quando renuncia ao texto. A história literária só é possível quando ela renuncia ao texto. É a afirmação do Roland Barthes. Isso é muito forte. Estudar a história da literatura, repito, é importante. É necessário.
Mas como disse o Afrânio Coutinho, o estudo da história da literatura, o estudo da história literária, jamais pode substituir o estudo da obra propriamente dita. Tá? E, retomando aqui a citação do Roland Barthes, a história da literatura, ela só é possível quando ela renuncia ao texto. E ele continua. E, reduzida às instituições, a história da literatura será a história. E nada mais. A história da literatura é história e nada mais. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo que nós precisamos atentar. Nós precisamos atentar para isso. A história literária é história e nada mais. Nós não somos estudantes de uma graduação de história, em história. Nós somos estudantes de uma graduação em letras. Não quero que a história da literatura seja desprezada, abandonada. Não, mas que ela tenha o seu devido lugar. E o devido lugar da história da literatura não é no lugar do texto. Não é substituindo o texto. Não. Jamais. Jamais. Jamais a história da literatura deve substituir o texto. O nosso estudo de literatura, e eu já estou encerrando, tá? O nosso estudo de literatura, ele deve ser textocêntrico. O nosso estudo de literatura, ele deve ter os textos no centro. No centro. Pelo fato de as disciplinas de literatura, seja brasileira, seja portuguesa, muitas vezes inglesa, no Brasil de modo geral, de modo quase geral, por lidar apenas com características e questões típicas e próprias da história, o resultado disso é que os alunos muitas vezes saem de uma graduação em letras sem conhecimentos mínimos acerca do texto, porque não aprenderam a lidar com o texto, sabem da crítica, conhecem as características do movimento X, Y, Z, sabem quem são os autores do movimento A, B e C, sabem quais são os marcos inicial e final das escolas literárias, mas não conhecem o texto. Não entendem sobre métrica quando lida com poesia, não sabe quais são as estruturas de um determinado texto. E eu não estou aqui defendendo um ponto de vista estruturalista, tá? Nem formalista, ok? E aí, o aluno não sabe o que é métrica. Se você pedir para um aluno fazer a escansão de um verso, ele não sabe, porque ele nunca lidou com o texto. Ele lidou com a crítica, o que dizia o Marçom Moisés sobre a poesia do Augusto dos Anjos, o que dizia o Alfredo Bose sobre o drama do Martins Pena. Ele lidava com o que o José Veríssimo dizia sobre o Machado de Assis, mas ele nunca viu o teatro do Machado de Assis, ele nunca viu a poesia do Machado de Assis, ele sequer viu os romances realistas do Machado de Assis. Ele não sabe lidar com o texto, porque o único conteúdo com o qual ele foi deparado em sala de aula foi com a crítica literária, com a história literária, com a periodização literária e nada mais. Nós precisamos resgatar urgentemente o teocentrismo, o textocentrismo, desculpa. Tá? Nós precisamos resgatar esse textocentrismo. O texto literário deve ocupar o protagonismo nos estudos de literatura. O texto. O texto. Eu posso ensinar a história da literatura a partir do texto. Eu posso ensinar a periodização literária a partir do texto. Eu posso ensinar métrica a partir do texto.
Eu posso ensinar rima a partir do texto. Eu posso ensinar linguística a partir do texto. Eu posso ensinar figuras de linguagem a partir do texto. Eu posso ensinar seja lá o que for a partir do texto. O texto deve estar no centro. O texto deve estar no centro do estudo de literatura. Daí, eu retomo aqui ao tema da minha apresentação novamente. Nós precisamos dar honra a quem tem honra. E dentro da realidade literária, quem mais merece honra é o texto literário propriamente dito. E nós devemos resgatar a primazia dele, trazê-lo novamente para o centro das atenções nos estudos de literatura de modo geral. Se não fizermos isso urgentemente, nós vamos formar, quando eu digo nós, não necessariamente o campus Baturité. Quando eu digo nós, a realidade educacional brasileira, tá? Se nós não fizermos isso, nós corremos o sério risco de formar inúmeros conhecedores de crítica literária, de historiografia e periodização literárias, mas nós formaremos pessoas que são completos desconhecedores do texto literário em si. Aí nós vamos ouvir de professores aquela frase que eu citei ainda há pouco, né? E eu vou colocar aí novamente. Nós vamos ver aquela triste frase na boca de muitos professores futuramente. Nunca li. Professor, o senhor conhece tal obra? Nunca li. Você já leu tal poema? Nunca li. Porque a graduação dele se limita ao estudo da periodização e da historiografia. Conclamo aqui todos nós a honrarmos o texto, a resgatarmos essa primazia do texto, colocando-o novamente no centro dos cursos de letras de modo geral e não apenas nas disciplinas de literatura, mas também nas disciplinas de linguística, nas disciplinas de pedagogia, nas disciplinas de estágio, nas disciplinas de sociologia. Nós precisamos colocar o texto literário no centro dos cursos de letras. Conclamo a todos para fazermos isso. Tá? Agradeço a atenção de todos, a paciência daqueles que suportaram ouvir até agora. Tá? E deixo aqui o meu muito obrigado a toda a comissão organizadora dessa primeira semana de letras do nosso campus Baturité. Muito obrigado.